Ai, como eu gosto de animes de 12 episódios que, chegando no último, eu ainda não decorei o nome do personagem principal. E Erased é exatamente assim. Erased é uma cidade que apenas eu não existo. É um mangá que foi adaptado para anime e para série. Mas eu só vi o anime, então é dele que vamos falar hoje. E eu queria dizer que esse anime foi estragado para mim durante muitos anos por conta de grupo no Facebook, meme avulso, edit que dá um spoiler do final, que é um spoiler verdadeiro, mas é dito num contexto completamente sem pé de cabeça em relação à história, fazendo eu crer por anos que o anime tinha um final paia, né, me afastando dele. Mas eu vou comentar disso depois. Primeiro eu vou falar do anime, resumir aí pra quem não lembra ou sei lá, não quer ver. É um anime muito bom, recomendo e não mudaria nada dele. Erased é um anime de viagem no tempo com mistério. Podemos dizer que é uma mistura de efeito borboleta com Scooby-Doo. A história acompanha Satoru Fujinuma, nome de bandido, hein? Satoru Fujinuma boa, me mata. E ele tem essa habilidade que ele chama de Revival, que ele é capaz de voltar no tempo e evitar alguma tragédia. Nisso, no primeiro episódio, ele salva um garotinho que iria ser atropelado, mas acaba batendo num carro, igualzinho motoqueiro brasileiro. Com isso, ele pode se aproximar um pouco mais da colega de trabalho dele, Airi, por causa desse acidente, e a mãe dele volta pra cidade pra cuidar do bebezinho dela. Oi, coisinha cuti-cuti. Inclusive, a mãe dele é a melhor personagem dessa série. Ela é uma mulher muito poderosa e não precisa nem ter poder de voltar no tempo pra entender as coisas que acontecem. Ou sei lá, talvez ela tenha poder de voltar no tempo e por isso que ela sempre sabe das coisas. Mas o que importa é que com o poder de observação incrível dela, ela é capaz de impedir que um sequestro aconteça apenas com o olhar, o que acaba fazendo ela se lembrar de uma série de assassinatos de anos atrás. Mas antes que ela pudesse revelar o assassino, ela acaba sendo mandada para a base do Vasco da Gama. O Satoru é incriminado e ele tem que fugir da polícia. E foi daí que veio o nome dele, Satoru fugindo na boa. E com isso ele tem um revival enorme que leva ele de volta para 88, o ano que tivemos a nossa preciosa Constituição brasileira. Ah, e também o ano que aconteceu os assassinatos. Eu acho que era bom deixar isso claro, né? Agora o protagonista tem que solucionar o mistério de quem é o assassino e salvar as vítimas dele antes que ele possa matá-las. E ainda liberar a barra do seu amigo de infância adulto, Coragem, não com covarde. Eu quero foder o seu cu. Esse cara aí que foi levado para o corredor da morte justamente por conta dos assassinatos. A primeira vítima dele tinha sido a Caio, essa menina que é diferente das demais, mas a sua indiferença no olhar e a sua maneira reservada de agir é uma mentira que ela criou porque ela apanha da mãe em casa. Eu acho que essa foi a forma mais estranha de eu dar essa informação no roteiro. Os primeiros episódios têm muita adaptação do protagonista para voltar à sua vida de 11 anos de idade, porque afinal de contas ele tinha 29. É bastante tempo para esquecer coisas como onde você se sentava ou o nome de todos seus amigos daquela época. Eu mesmo sofreria do mesmo problema, mas não se preocupem, ninguém se lembraria de eu também. E é legal que, ao contrário de outros animes que tem problemas parecidos como o Shinoko, onde o protagonista é um cara que morre e ele volta no corpo do filho da idol favorita dele, só que ele é um bebê incrível que consegue falar, andar, raciocinar e tudo mais, né? Só porque ele é um adulto, né? Não faça eu começar a falar de Oshinoku, tem opiniões sobre esse anime. O protagonista desse anime, ele, ao contrário desse aí de Oshinoku, tem que lidar com o corpo não desenvolvido dele, imaturo, e com o córtex frontal infantil não desenvolvido. É como se ele fosse um Windows 11 tentando rodar num PC de Windows 95. Onde estão os outros 94 Windows Microsoft? E a mente do Satoru é de um adulto, mas o corpo dele não consegue acompanhar o seu raciocínio. Então a cara dele acaba entregando tudo o que ele tá pensando, mesmo que ele esteja tentando esconder, e de vez em quando ele acaba escapando em palavras, né, o que ele tá pensando. Mesmo que como adulto, ele era uma pessoa claramente reservada. Por conta dessa situação, ele tem que fazer uma nova persona pra conseguir o que ele quer, né, uma persona mais corajosa, né, mais confiante ali, agora que ele tem essa mentalidade de adulto, né? Então ele coloca uma máscara. Disturbing the peace, look into my eyes. Ah não, peraí, isso é Persona 3. Ninguém se mata nesse anime aqui. Ou quase. E por conta daquela máscara que ele bota, que ele tem a oportunidade de se aproximar da Kaio pela primeira vez. Porque ela também tem uma máscara de indiferença, construída pelo abuso, e lendo a redação dela, dá pra entender mais sobre o que ela tá passando. Vemos que esse animal está em completo sofrimento. Até que é dela que inicialmente vem o título do anime, a cidade que apenas ela não existe, pois ela pensa que a vida de todo mundo sem ela seria igualzinha, igual eu, e por conta dela perceber que ele também é um falso, eles têm a sua primeira interação, e com essa oportunidade ele decide tentar se abrir com ela para se aproximar, e dá certo. Ele mostrou várias coisas bonitas pra ela, a câmera faz aquele movimento lá do Your Name, de quando eles estão olhando alguma coisa bonita no céu, né, ela vai por baixo, ele fica muito amigo dela,
Eles descobrem que fazem aniversário juntos, que os pets deles têm os mesmos nomes, que eles gostam da mesma série e que o personagem favorito deles em Avatar: Lenda de Aang é a Toph. Mas de quem não é, né? Aí o Satoru tem a ideia de fazer um aniversário junto com ela, e eles fazem uma surpresa e tudo mais. E basicamente o plano dele é deixar com que ela não fique sozinha em nenhum momento, porque na timeline original ela morreu porque ela ficou sozinha no parque e depois o corpo dela foi descoberto lá. Então nos dias mais perigosos de todos, ele ficou com ela o tempo todo. Depois do aniversário, ele seguiu ela até em casa, deixou ela na portinha e tudo mais, pra garantir que nada desse errado. E um aviso aí pra você que não gosta de safadeza, cuidado, viu? Esse anime tem grandes quantidades de mãos dadas. Hold hand tag. Mas mesmo depois de todos os esforços dele, ele falha e ela morre de qualquer forma. Então ele vai de volta pro futuro, onde ele tem uma amostrinha da vida do Lázaro. Ele é ajudado pela Airi, que acaba sofrendo uma boatiquização na casa dela e morre. Mas sobrevive porque foi salvo pelo protagonista ali na última hora e pelo gerente maluco. O gerente ficou maluco, mas por conta dela ter se envolvido demais com o protagonista, ela acaba se tornando cúmplice dele também, e a polícia fica de olho nela. No meio tempo, Satoru fala com um amigo da mãe dele que sabia alguns podres aí sobre aquela série de assassinatos de anos atrás, mas então o protagonista percebe que a Kaio dessa vez morreu um dia depois do que ela deveria ter morrido, ou seja, ele consegue mudar o passado. E então, depois de dar um pouquinho de bosta ali e ele acabar sendo entregado sem querer pela Airi para a polícia, ele consegue forçar um revival e ele volta no passado, mas sem antes dar uma olhada no Muzan da Shopee desse anime. Satoru tem sua nova oportunidade de salvar todo mundo. E é todo mundo mesmo, porque o Satoru tem uma pira em ser herói. E todo o desenvolvimento dele no anime caminha em ele se tornar cada vez mais um herói verdadeiro. Porque antes ele tava meio que fazendo tudo sozinho. Mas nessa nova oportunidade, ele vai envolver os seus amigos e no seu plano de salvar a Kaio e as outras vítimas também. E o plano em questão é sequestrar a Kaio antes do sequestrador real. Genial. E ainda faz isso no pretexto para chamar Gaúcho de boiola. Que delícia! Para mostrar que a mãe da Kaio é negligente com ela, e mesmo se a Kaio desaparece por dias, ela não vai fazer nada para tentar encontrar, nem ligar pra polícia, nem nada, só vai ficar aí quebrando coisas por nenhum motivo. Mas, olhando pra esse quarto aqui, dá até pra pensar que a Kaio tem uma vida boa. Sério, olha que quartinho bonitinho, é melhor que o meu. Mas isso é porque a mãe dela, basicamente, quer fazer parecer que tá tudo certo, assim, por isso que ela compra roupas boas pra Kaio, enfim, é tudo parte da história. E o relacionamento da Kaio com o Prota é grande parte da graça do anime, não que seja a coisa mais complexa do mundo, mas é bem desenvolvido e é fofo. E em relação a ele ser um malandro de 29 anos do futuro no corpo de um moleque de 11, eu interpreto pelas cenas e contexto que ele tem a maturidade de 11 anos mesmo. Ele está fadado a sentir o que ele sentiria com 11 anos, mesmo que não queira. Por isso eu declaro que esse anime aqui não é pedo, eu acho. Com a ajuda do professor Yashiro, ele consegue salvar a Kaio e chamar o conselho tutelar, e ela passa a morar com a avó. Então ele cria um esquema para não deixar mais ninguém que poderia estar em perigo sozinho, incluindo um amigo facilmente confundível com uma menina dele. Mas então temos a revelação: a menina da sala dele tava com caganeira. Não, mentira, o professor Yashiro é o homem por trás do ruim. Ai meu Deus, quem preveria uma ação dessa? É o professor Yashiro, o cara super legal. Ai, quem preveria? Eu previ. No primeiro segundo que esse professor apareceu. Lembra que eu falei sobre Erased ser uma mistura de efeito borboleta com Scooby-Doo? Então, na minha opinião, ele é meio fraco nos dois pontos. No Scooby-Doo, geralmente o monstro possui uns 3 ou 2 suspeitos que podem tranquilamente ser um monstro, mas nesse anime, não. O único personagem que existe no passado que poderia ser o assassino é o professor Yashiro, porque ele é o único cara ali que bate com todas as informações que a gente sabe. Ele é o único malandro que a mãe do protagonista conhece, que era alguém próximo das crianças, né, pra saber as coisas, e a única pessoa que poderia também ser tudo isso era o álibi dele, o Coragem, que não poderia ser, porque afinal de contas o anime inteiro tá dizendo que não é o Coragem. Se fosse, o anime ia ser muito ruim, porque o plot twist é que o assassino realmente era o cara que a polícia achava desde o início. Uau, que história boa. E tipo, não poderia ser um personagem novo aleatório, porque isso não seria satisfatório como a resposta do mistério. Ai meu Deus, o assassino o tempo todo era o William Afton, o cara da pizzaria do Five Nights at Freddy's. Não ia funcionar, né? O professor Yashiro é o único que parece um pouco com o assassino que vemos matando a mãe do Satoru no presente, futuro, sei lá. Ele é um personagem que tem um olho vermelho, uma característica que o anime usa pra mostrar quem é maligno. E basicamente ele é o único personagem plausível pra ser o assassino mesmo. Mas pelo menos o anime faz um bom trabalho em deixar Yashiro um pouquinho menos suspeito, por ele tá sempre ajudando o Prota em basicamente derrotá-lo. Não me leve a mal, o mistério é bom. Todo episódio eu ficava com a pulga atrás da orelha a cada sinal de algo
poder dar errado, mas isso funciona porque a gente não sabe qual é a do assassino. Sabe se ele era um viajante no tempo e por isso que ele pega o Satoru, porque ele tem o mesmo poder, ele tá atrás de todas as pessoas que o Satoru ama porque ele quer infernizar a vida dele por sei lá qual motivo. Sei lá, poderia ser qualquer coisa, até o professor Yashiro aí se explicar. No fim, ele era só um cara dodói da cabeça que gosta de matar sem ser pego, assassinando da forma mais inacreditavelmente possível e ainda deixando um álibi que era o Coragem. Ele era só frio e sulista no fim das contas. E no ponto da viagem no tempo, eu acho que poderia ser melhor. A gente não explora outras épocas da vida do protagonista, só aquele em 88. O revival é abandonado durante boa parte do anime, porque afinal de contas ele já tá vivendo um revival, né? Então acho que as regras funcionariam assim. Mas mesmo assim, eu acho que poderia ter sido mais mostrado ele tentando evitar pequenas coisas, né? E como ele não é desenvolvido, explicado, ampliado, ele fica meio solto na história pra mim. O propósito do revival é porque o prota é um super-herói e ele tem esse poder pra salvar os outros. É pra isso que ele serve. Mas o porquê do protagonista ter essa habilidade não existe na história. E não que necessariamente precisava de um motivo, mas do jeito que o revival existe, sendo apenas algo do protagonista e nenhum outro personagem tendo algo parecido, fica meio estranho, quase como se a viagem no tempo não fizesse parte real da história e fosse mais uma ferramenta pro plot. Porque ela não se conecta com mais nada. Não existe um bom desenvolvimento sobre a viagem no tempo, não existe nenhuma discussão sobre isso. É apenas algo que tá ali pra história acontecer de fato. Mas se a história fosse, sei lá, o protagonista caindo de cabeça no armazém, encontrando os planos do vilão e tentando impedir ele, a história ia ser a mesma do passado. Não ia mudar nada. A viagem no tempo não parece ter um tanto propósito real no mistério. Se o vilão tivesse alguma habilidade de viajar no tempo também, a história seria diferente, na minha opinião, porque haveria uma conexão maior entre o vilão e o protagonista. Não tô falando que a história do jeito que ela é ruim, é só que eu senti uma perda de oportunidade para ela ser mais interessante. Sinto que se tivesse essa conexão, a história seria mais congruente. Mas digita aí o que você acha nos comentários. Então o Yashiro faz uma pegadinha com o moleque, mas ele acaba só entrando em coma. E vemos mais um motivo do porquê a mãe do Satoru é muito cria. Ela passa 15 anos cuidando do corpo do filho dela, todo dia, durante 4 horas, para que ele se desenvolva. Todo episódio que ela aparece, ela faz algo inacreditável. Mas nesse aqui, foi incrível. Oi, sua mãe é solteira? Ele acorda do coma e é aqui que entra o título do vídeo. Porque o spoiler em questão que estraga esse anime é de que depois dele ter perdido 15 anos da sua vida num coma, ele acorda com a notícia de que a Kaio, o interesse amoroso dele quando ele tinha 11 anos de idade, eu acho, teve um filho. Cara, essa cena é retratada pelos memes aí como uma cena triste. Quase num tom Netorari, sabe? Uma menina que ele se esforçou muito pra salvar, ficou com outro cara. E isso é tipo 90% mentira. A cena, ela é sim agridoce, mas ela não é triste. Ao contrário, é um momento feliz. Porque não sei se vocês lembram, mas a Kaio tinha morrido na história original. E agora, ela teve a oportunidade de viver a vida. É um momento feliz. Mesmo ela falando que sente que deixou o protagonista pra trás, que talvez seja algo que deu uma força a esse pensamento, ele ainda está feliz por ela, porque foi o que ele disse quando ele era criança. O que importa é a Kaio estar viva e ser feliz. E foi o que aconteceu. E sem querer lacrar, mas já lacrando, essa narrativa aí da menina ter abandonado o pseudo namorado dela de quando ela tinha 11 anos de idade e conheceu ele por tipo 5 dias, você dizer que ela deveria ter esperado por ele é o mesmo que colocar a Kaio como se ela fosse um prêmio pelos esforços do Satoru, sendo que isso não é o que os próprios Satoru pensa. Ele quer ser um herói. A resolução do anime gira em torno do fato da cidade na linha do tempo original ter todo mundo, quase, menos a Kaio, igual ela tinha escrito, e a cidade agora tem todo mundo, menos o Satoru. E eu gosto bastante da abertura que tem todo mundo menos ele ali, brincando e fazendo as coisinhas e tal. Dá uma boa mostrada sobre o que realmente é o anime sobre. Podemos dizer que, né, eu acho que na timeline original seria melhor dizer que todo mundo existia, menos as vítimas, né? Porque, enfim. Quando eu assisti o anime e vi que ele não tinha um final ruim, um final pai ou cringe, eu fiquei besta. Porque eu sempre fui levado a pensar que a menina tinha traído o namoradinho dela enquanto ele tava em coma. E ele tinha entrado em coma por causa dela ou alguma coisa assim. Mas não foi isso que aconteceu, sabe? Não é bem assim. Eles tinham 11 anos, rapaziada. Namoro com a cidade é assim mesmo. Não busquem saber como estão seus crushes da infância. Tá tudo careca com filho. Mas eu não acho que essa situação é apenas uma interpretação das pessoas. Creio que o fato de grande parte da história ser só sobre salvar a Kaio, ou pelo menos grande parte dos episódios que tem no anime são direcionados a isso, acabou levando as pessoas a realmente ter essa visão desse momento. Mas a verdade é que salvar a Kaio era apenas o primeiro passo para um objetivo verdadeiro, que é salvar a mãe do Satoru. E a vitória do Satoru vem justamente dele ter conseguido impedir todos os assassinatos dos
amigos deles e até de possíveis estranhos simplesmente por ficar em coma e fazer o Yashiro ter uma hiperfixação nele e não conseguindo tocar sua vida realmente pra frente e preencher o buraco em seu coração se ele não terminar o que começou com o Satoru, terminar a confrontação. E até se você parar pra pensar, o Satoru nem perdeu os anos de vida dele de verdade, porque ele já tinha vivido esses anos sozinho. O anime mostra ele sabendo ler os hieroglifos japoneses mais avançados lá pra adulto, mesmo sem nunca ter estudado isso, porque ele já tinha aprendido isso na outra vida. Como pro Satoru é muito mais uma conexão do passado dele com o presente, saca? Ele conseguir ligar esses dois momentos da sua vida, só que dessa vez ele possui a ligação com os amigos dele, eles o conhecem ainda, ele ainda tem isso, saca? No fim, eles conseguem prender o Yashiro por tentativa de homicídio e todos vivem felizes para sempre. Ele deve ter chocado geral sobre o fato dele ter acordado do coma sabendo desenhar como um mangaka profissional, porque era meio que ele fazia na outra vida, e termina com ele reencontrando a Eri, a menina da outra timeline, e a menina que inicialmente foi posto como o interesse romântico original dele pela própria mãe do Satoru. As mulheres sabem, rapaziada, pode ficar de olho aí no que sua mãe diz sobre as suas amigas. Ele vê o bicho do Revival, que eu acho que significa que ele chegou ao mesmo momento do tempo que ele estava quando ele fez o Revival lá de quando ele estava sendo preso, então agora ele pode seguir a vida dele sendo feliz, e é um final feliz. Não sei que diferença tem do mangá e a série pro anime. Se você souber, sinta-se livre em compartilhar nos comments. O anime é muito bom, ele me deu coisas, dá até vontade de assistir ele de novo. Ele tem uma animação bonita, mas com umas cenas em 3D que parecem meio inacabadas pros padrões de hoje em dia. Tem umas coisas na história que eu realmente não sei se faz muito sentido, como a mãe da Kaio conseguindo se safar de todas as realidades da sua negligência e abuso doméstico. A explicação do porquê que a mãe da Kaio bate na menina e tudo mais, mas é mais pra saber por que ela faz isso do que realmente pra você sentir mal por ela. Toda a empatia que o anime faz é pela Kaio mesmo, que não sente nenhuma pela mãe. Também é legal perceber como em grande parte da série a resolução se mantém em 21:9, que é o formato de cinema, né, que fica aquelas duas abinhas embaixo, né, que eu imagino que tenha sido colocado na série pra meio que simular uma sensação ali, meio talvez de nostalgia ali, mas pra dar uma sensação diferente enquanto você tá vendo o pseudo flashback, porque a maior parte da série é esse momento, né, e quando a série tá no presente, ela apresenta no formato padrão mesmo, que é o 16:9, mas na minha opinião, eu acho que a ideia da nostalgia teria sido atingida melhor se eles tivessem feito um 4:3 mesmo, o famoso TV tubão assim, quadradão. Eu acho que talvez teria sido mais ousado, eles teriam chegado mais no resultado que eu acho que eles queriam, mas eu imagino que eles não tenham feito, porque de fato é meio tenebroso você fazer uma série 4:3 hoje em dia. Você tem que ser tipo o Zack Snyder mesmo. Mas enfim, se você tiver gostado, por favor, deixa o like no vídeo, compartilha aí, faça como o Recruta 2015, Luigi Kudikabid, se torne um membro do canal Horrorcoca do YouTube, receba os vídeos adiantadamente, suscreva-se no canal, comenta aí o que você acha e é isso aí, tá ligado? É nóis!